Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zucarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso sobre a história da Grécia. Na aula de hoje, nós vamos falar vamos continuar falando sobre o Palácio de Knossos. Então nós vamos estudar um pouco sobre a sua arquitetura, sobre os afrescos de Knossos, e, através deles, tentar aprender um pouco mais sobre essa cultura. Essa também será a nossa última aula a respeito dos minoicos. Então eu espero que ao longo dessas aulas eu tenha conseguido despertar em você um interesse maior por essa civilização. Tá? Enfim. Antes de começarmos a aula, aquele aviso de sempre. A Escola de Filosofia é uma iniciativa que depende de você. O nosso trabalho sobrevive... O nosso. Eu falo como se tivesse muita gente, né? Eu sou o professor, eu sou o editor, eu sou o técnico de som, eu sou tudo aqui. Eu sou o exército de um homem só. Então, o meu trabalho, ele depende de você. Ele depende da sua ajuda voluntária. Se você aprecia o nosso conteúdo, se você gosta das aulas, pense na possibilidade de contribuir com o canal. Tá bom? O que você precisa saber a respeito está aqui na descrição. Vamos à aula. Na aula passada, nós contamos sobre como o supostamente justo e poderoso Zeus se disfarçou de boi para se enfiar nos rebanhos de Agênor e raptar a inocente Europa. Zeus pegou a Europa, levou a Europa para Creta, copulou com a Europa numa moita, né? Muito assim, uma coisa assim gloriosa para um deus, né? Um ambiente assim fantástico para um deus, né? Uma moita. E dali nasceu Minos. E em um determinado momento da história, Minos se encontra com um cidadão chamado Dédalus. Se nós vamos dar mais uma aula a respeito do Palácio de Knossos, eu achei interessante que a gente comece essa aula contando, afinal de contas, quem foi Dédalus. Porque a história dele é fantástica. A história dele é fantástica. Eu começo contando que Dédalus nasceu em Atenas. Me acompanhe aqui, ó. Dédalus o ateniense. Dédalus não era uma pessoa comum, porque ele era filho do rei, um homem chamado Erequiteu. Se você nunca ouviu falar de Erequiteu, não está perdendo nada. Quando criança, ele era muito curioso. Ele gostava de ver como as coisas funcionavam. Ele gostava de ver coisas sendo montadas e desmontadas. E tinha um especial apetite por construções. Como qualquer criança cujos gostos, cujos interesses
são estimulados pelos pais. Dédalo cresceu e se tornou um grande arquiteto e um grande engenheiro ateniense. Dizem que Atena deu uma forcinha. Afinal de contas, ela era a deusa das artes e dos ofícios. Mas a gente não pode tirar o mérito de Dédalo. Dédalo também tinha talento. Dédalo então tinha lá a sua oficina, onde ele ficava criando coisas diferentes, estranhas. Tudo ia muito bem até um dia que entrou no seu espaço uma criança chamada Talo. E ele decidiu adotá-la como jovem aprendiz. E ele até que, do ponto de vista do talento, ele acertou, porque Talo também gostava de mexer com máquinas e esse tipo de coisa. E ele também tinha talento. A lua de mel entre Dédalo e Talo começou a azedar na hora que Talo fez uma coisa terrível, terrível, terrível. Porque assim, na época, corria uma lenda por Atenas de que uma das grandes maravilhas que Dédalo tinha trazido para a cidade era o serrote. Então, tudo quanto é gente que usava serrote falava: olha, tá vendo? Ó a facilidade dessa ferramenta. Se não fosse Dédalo, o que nós faríamos? Essas coisas. Talo decidiu espalhar o boato de que não tinha sido Dédalo, mas sim ele a inventar o serrote. Olha que sacrilégio, não? Dédalo ficou com inveja. E você sabe que na mitologia grega, quando alguém fica com inveja, vai dar merda. Porque os caras não tinham muito meio termo assim para as coisas. A vingança de Dédalo foi a seguinte. Ele chamou Talo para dar uma volta com ele na Acrópole. A Acrópole era uma estrutura defensiva. Era mais ou menos o centro das cidades gregas. Ela geralmente era construída numa montanha para servir como fortificação. Então, quando o bicho estava pegando, quando, sei lá, a cidade estava sendo atacada, tal, todo mundo corria para a Acrópole. Então foram os dois para a Acrópole e tá lá Dédalo, né, levando o Talo na conversa, né? Olha essa construção que bonita, olha como ela é feita, olha aquela pilastra, tal. Vamos ali em cima no templo de Atena. Eu quero te mostrar um negócio. O templo de Atena é alto pra caramba, tá? Então foram os dois. E quando o Talo, em cima do templo de Atena, no teto, não me pergunte como eles subiram lá, estava espiando algum detalhe arquitetônico, Dédalo simplesmente deu um chute na bunda dele e o derrubou do alto do templo. Ele então desceu
pegou um saco, colocou o corpo de Talo dentro do saco e ele achou em plena Acrópole, na frente do Templo de Atena, que era provavelmente, depois da Ágora, o lugar mais frequentado da cidade. Não sei por que ele achou que ninguém iria perceber. Então ele sai lá com o saco e com o corpo de Talo dentro. E o que aconteceu? O óbvio. Do saco começou a pingar um pouco de sangue. As pessoas perceberam, encostaram ele e descobriram tudo. Alguns se perguntam até hoje por que ele fez isso no Templo de Atena, né? Não sei se ele esperava ter alguma proteção da deusa, né? Se ele esperava, ele não conseguiu. Porque Dédalo foi preso e depois foi levado ao Areópago para ser julgado. O Areópago era o tribunal de justiça da cidade lá. Ele foi julgado por um colegiado dos cidadãos de Atenas e foi condenado à pena de desterro. Antigamente tinha isso. Era a pena de ostracismo, que era você expulsar o sujeito da cidade. Você vai dizer, pô, essa pena aí, para um homicídio, o que acontece, meus senhores, é que você ser expulso de uma cidade antigamente, muitas vezes era pior do que a condenação à morte. Porque uma vez que você estava fora da sua cidade, você estava fora da esfera de proteção dos deuses daquela cidade. Então, basicamente, você estava solto aos leões. Você estava à mercê de qualquer coisa. Qualquer um podia vir te dar um esculacho, te dar uma surra, e você não estava protegido pelos deuses. Então a pena de ostracismo era terrível. Bom, pelo menos aqui, segundo a lenda, acabou não sendo tão terrível assim para Dédalo. Porque expulso de Atenas, ele foi para onde? Ele foi para Creta. Pegou lá um barco e foi parar em Creta e foi parar onde? Em Knossos. E lá ele se encontrou com o rei Minos, que imediatamente reconheceu as suas habilidades e o acolheu no palácio. Dizem as más línguas que Dédalo levou as artes e os ofícios para Creta. Quem não te conhece, que te compre. Acredite quem quiser. A gente sabe que as evidências históricas e arqueológicas mostram que foi o contrário. Né? Creta é que ensinou o continente grego e não o contrário. Mas a história que eles contam em Atenas é essa. Se quiser, vai reclamar com eles. Dédalo viveu bons anos em Knossos. E ele até teve um filho, um garoto chamado Ícaro. Se Dédalo tivesse ficado na dele, se ele tivesse ficado na miúda,
ele estaria em Knossos até hoje, de boa, né? Lá com seu azeite, com seus óleos perfumados e aquelas coisas que eles tinham na época. Mas como nós contamos na aula passada, ele decidiu ajudar a rainha Pasífae naquele plano de copular com o touro branco. A gente contou essa história na aula passada. Essa e outras cositas mais que eu vou contar em aulas futuras irritaram tanto o rei Minos que ele decidiu prender Dédalo, né? Acho que é até justificável, né? Imagina, você é um funcionário do rei e você simplesmente monta um estratagema para que a mulher do rei, que está encantada por Poseidon, faça amor com um touro. Acho que isso é um motivo, digamos, razoável para que você seja preso, né? Fora isso, tem outras coisas que depois eu vou contar. Minos prendeu Dédalo. Pasífae tinha uma dívida de gratidão com o arquiteto, soltou o Dédalo. Dédalo se escondeu. Dédalo agora era um fugitivo em Creta. Que é um problema porque se trata de uma ilha. Minos mandou fechar todos os portos da ilha. Aí vem a genialidade de Dédalo. Dédalo, o grande engenheiro, fabricou, né? O pensamento dele foi simples, não? Eu não consigo fugir por terra porque não tem terra. Eu não consigo fugir pela água porque os portos estão fechados. Cada navio que chegava e saía de Creta tinha lá um soldado do rei Minos falando: "Oh, o Dédalo tá aí." Não, não, não pode sair. Então só sobrou o ar. Então Dédalo fabricou para ele e para o seu filho asas de cera, que era um material que, segundo ele, permitiriam um voo. Ele subiu com o seu filho até o ponto mais alto do Monte Ida e de lá, lá de cima, eles fizeram o primeiro voo de asa delta da história e fugiram de Creta com as suas asas de cera. Aí aqui vem uma parte triste da história. Dédalo era um homem humilde e, acima de tudo, temente a Deus. Ele sabia, porque esse era o dever de todo homem prudente, que o talento que ele tinha não era nada sem o apoio dos deuses. Ele também sabia que existia um limite claro entre homem e deuses. E que um erro que os homens não podem se dar ao luxo de cometer era
pretender se igualar aos deuses. Nada de bom acontece quando os homens se convencem de que são tão poderosos quanto os deuses. Existem homens que acreditam que podem subverter a ordem natural das coisas que foi definida pelos deuses. Dédalo sabia de tudo isso. Dédalo sabia que o homem orgulhoso, o homem arrogante, o homem que, convencido do seu poder, da sua engenhosidade, desafiava as leis divinas, esse homem não tem muito futuro. Os gregos têm até uma palavrinha para essa arrogância. Eles chamam de híbris. Para dizer assim, né? O mundo gira do jeito que ele gira. O mundo existe, tem as suas instituições, ele funciona do jeito que ele é. Não queira desafiar isso. Você vai se dar mal. Os gregos chamavam de híbris esse hábito esse desafio, né? Essa arrogância extrema, essa petulância, essa falta de prudência, de moderação. E Dédalo sabia disso. Dédalo era um moderado, né? Natural, Dédalo já era, como é que é? Cachorro velho, né? Tinha aprendido muito com as porradas da vida. Você vai aprendendo a ser humilde. Mas infelizmente o seu filho não era assim. O garoto não tinha sido ensinado pela dor. Então, quando Dédalo e Ícaros foram fazer o voo de asa delta deles, com as asas de cera, ele avisou o filho dele. Ele falou, olha, o garoto, isso aqui que a gente tá fazendo é só um jeito aí da gente sair da ilha. Não é da natureza dos homens voar. Não se convença muito da sua força. E os dois partiram. Foram bem-sucedidos, saíram da ilha, estavam sobrevoando o Egeu, rumo ao norte, quando Ícaro se empolgou. Ícaro ficou deslumbrado com a possibilidade de poder voar. Quem não ficaria, não é? Ícaro queria ir o mais alto possível. Queria alcançar o céu. E assim ele batia as asas dele com força, com violência. Com a violência de quem desafia os deuses. Em algum ponto próximo à ilha de Naxos, as asas de cera de Ícaro derreteram com a proximidade do sol. Era o recado dos deuses. Os homens não foram feitos para voar.
Sem o apoio à sustentação das asas, Ícaro caiu e morreu, se chocando contra as águas. Dédalo ainda teve condições de sobrevoar a região, encontrou o corpo do filho e o enterrou numa ilha, nas Cíclades, e a partir daquele momento ficou conhecida como Icária, em homenagem a Ícaro. E Dédalo, resignado, voou até a Itália, onde ele passou o resto dos dias dele na corte de outro rei, comendo pizza e carbonaras. Mas essa é outra história. Então, esse é o personagem fabuloso que construiu o labirinto do Minotauro, que construiu o Palácio de Knossos. Vamos então conhecê-lo? Vamos conhecer Knossos? Eu vou mostrar algumas imagens, falar muita coisa a respeito do palácio, mas sempre tenham em mente aquilo que eu já expliquei na aula passada. Knossos era um grande templo para a civilização minoica. A civilização minoica não tinha grandes templos. Por quê? Porque o grande templo era o palácio. Entre eles, o Palácio de Knossos. Então, conforme a gente estudar as estruturas, saibam que tudo tem uma conotação religiosa. E isso vai ficar claro conforme eu for explicando. Ok? Bora! Aqui está então Knossos. Esse é o tal do labirinto do Minotauro. Como nós já dissemos na aula passada, já fica muito claro por que os visitantes do Palácio de Knossos chamaram isso de um labirinto. Olha só, não dá para entender nada do que está acontecendo aqui, né? Vocês poderiam dizer rapidamente como é que se entra nesse local? Isso é uma bagunça de corredores e vãos e portas e aonde fica a entrada disso? Então, na aula passada nós já dissemos, por exemplo, que essa parte de cima era onde ficavam as oficinas do palácio. Porque os minoicos, eles manufaturavam muita coisa. Então o rei ou rainha aqui do palácio comprava lá cobre, estanho, transformava em bronze. Aonde? Aqui. Nós também falamos que esses retângulos eram estoques, eram depósitos, onde eles guardavam as mercadorias. Bom, uma das entradas era por aqui, ó. Era a entrada norte. Eu não sei se dá para vocês verem, mas tem umas... Nas paredes tem um pontinho branco. Essas são as entradas. Agora, uma outra entrada era essa daqui. Então tava vindo lá o cidadão todo contente, né? Oh, vou visitar o rei, vossa majestade, blá blá blá. E aí ele tava descendo aqui pela estrada e ele chegava nesse ponto, ele entrava por aqui e pegava esse corredor, que é de uma eficiência incrível, né? Porque aí ele tinha que entrar por aqui, descer, esquerda, esquerda, e aí ele tava numa escada
que levava possivelmente para o segundo andar, ou se ele quisesse vir para o térreo, ele contornava aqui e chegava na Praça Central. Bom, os palácios, eles eram todos decorados com afrescos. E alguns desses afrescos sobreviveram. Então, por exemplo, nesse corredor aqui, as pessoas que entravam, elas se deparavam com isso aqui. Olha só que bonito. Não é? Então aqui a gente tem aquela diferenciação que eu já ensinei. Os homens eram retratados com pele escura, as mulheres com pele clara. Por quê? Porque os homens eram negros e as mulheres eram brancas? Não. É por causa do que socialmente se espera de homens e mulheres. Isto é, as atividades tipicamente masculinas eram exercidas fora da casa. Então, por exemplo, a guerra ou o trabalho agrícola. Então, os homens eram representados como se estivessem queimados. Ao passo que as mulheres, o trabalho delas ficava dentro das casas. Então, elas trabalhavam com tecelagem, faziam roupas, trabalho doméstico, cuidar dos filhos. E mesmo o trabalho em santuários, em geral, era dentro de construções. Então elas não pegam sol, portanto elas são brancas. Evidentemente que isso só valia para a elite, né? Porque os pobres tinham que sair lá para trabalhar, todo mundo, não tinha esse tipo de distinção. Nessa figura, a gente tem esses homens reverenciando a deusa, desculpe, a deusa, reverenciando essa personagem. Esses homens carregam esses vasos diferentes, eles se chamam rintons. Nós já estudamos um deles na aula passada, ou em aulas passadas, agora não me recordo. A gente sabe que você coloca, por exemplo, vinho aqui por cima e ele em conta-gotas vai saindo por baixo. Era um instrumento de libação. Depois você tem essa mulher. A gente já viu que tipicamente as mulheres minoicas andavam com os seios à mostra. Era parte da cultura deles. Nós não sabemos se essa mulher é uma deusa, é uma sacerdote, se é a rainha, não sabemos. Depois você tem outras pessoas aqui levando cerâmicas e tudo mais. E aí você tem uma bandinha. Você tem lá o grupo musical de Knossos, né? É o heavy metal de Knossos. Então eles são empolgados aqui com a lira, com o chocalho e com esse instrumento que vocês sabem qual é. É o aulos. É uma espécie de flauta. Como eu disse, nós não sabemos se essa pessoa é uma deusa ou uma sacerdote. Agora, tem uma coisa interessante. A mulher, na iconografia minoica, a gente vai ver isso não só nesse afresco, como em outros, ela está sempre numa posição de destaque. E normalmente separada dos homens. Chama a atenção o papel de destaque da mulher no trabalho religioso, mas extrapolando, isso fez com que alguns especialistas cogitassem a hipótese
de que os minoicos não tinham um grande rei. Eles tinham uma grande rainha. A grande autoridade era uma rainha, era uma mulher. Então seria uma sociedade matriarcal. Afrescos como esse estimularam essa hipótese. E aí vocês vão dizer, mas professor, e Homero? Homero não fala do rei Minos? E todas as lendas do rei Minos? Pois é, o que esses especialistas dizem é que isso é fato, não é? Todas essas lendas são, na verdade, uma projeção do modo de vida de Homero, da época de Homero, na cultura minoica. Porque quando Homero escreve a respeito de Creta, não se esqueçam que uma distância de 600, 700 anos os separam. Porque o apogeu da civilização minoica foi ali no ano 1700 e tal, e Homero escreveu no ano 700, então aí é 900, 1000 anos de diferença. Então, quando Homero fala lá sobre o rei Minos, ele está projetando, digamos, a organização política que é comum no mundo dele, na qual os homens mandam. E que isso pode não ter sido verdade entre os minoicos. Mas isso a gente nunca vai saber com certeza. Enfim. Se a gente decidisse, ao invés de entrar por aqui, entrar por aqui, a gente poderia entrar pelo sul. Então a gente entraria aqui, direita, esquerda, e cairia na Praça Central. Esse é um caminho possível também. Se nós tomássemos esse caminho, nós também veríamos um afresco. Nós veríamos esse afresco. Esse daí é o chamado Príncipe dos Lírios. E ele tem essas penas aqui que parecem ter vindas de um griffin. É um homem, pela vestimenta, é um homem, porque os homens minoicos, eles vestiam essa, parece ser uma saia, né? Eles vestiam isso aqui. Não dá muito para perceber na imagem, mas a pele dele é mais escura. E o detalhe curioso aqui, a gente não sabe também se ele é um sacerdote, se é um deus, a gente não sabe. Mas o detalhe curioso é este daqui, ó. O que será que ele estava segurando? We don't know. Alguns propuseram que ele está segurando um cajado. Mas vocês sabem que quando eu vi essa imagem pela primeira vez, você sabe que eu pensei em outra coisa? Mas isso é achômetro meu, tá? Eu não li isso em lugar nenhum. Mas eu pensei assim, isso daí não é um cajado. Ele está segurando o chifre de um touro. Então ele está levando o touro com ele, puxando o touro pelo chifre. Ele é um sacerdote, então ele tem, digamos, esse poder. E por que eu pensei isso? Porque se você... Esse afresco ele estava aqui, certo? Esse caminho é o caminho mais rápido até a Praça Central, tá vendo? E é um corredor
é um dos poucos corredores eficientes do palácio. Então, o que eu supus? Existia na Praça Central grandes eventos. Os grandes eventos do palácio aconteciam aqui na Praça Central. Muitos deles envolviam touros. Então eu pensei assim, o sacerdote conduziria um touro, então você ia ter, por exemplo, uma cerimônia religiosa. O sacerdote conduziria o touro por esse corredor e traria ele até a Praça Central para participar, para ser o, digamos, o protagonista da cerimônia. Então eles colocaram esse afresco aqui para simbolizar isso. Foi o que eu pensei. Faz sentido, não faz? Mas isso é achômetro meu, eu não sou especialista. Tá? Então, se você encontrar alguma interpretação diferente, fique com essa interpretação. Tá bom? Os grandes eventos aconteciam na Praça Central. Eu poderia convidá-los a imaginar como era a Praça Central. Mas por que eu faria isso se eu posso mostrar a vocês uma imagem? Afinal de contas, os minoicos nunca nos deixam na mão. Vamos ver? Aqui está. Esse é um dia de festa em Knossos. Dia de festa, praça lotada. Possivelmente aí umas 5.000 pessoas cabiam nessa praça. E a imagem que nós estamos vendo, apenas para explicar aqui para vocês a perspectiva do artista, é assim, ó. Essa é especificamente a praça. Onde estão essas pessoas aqui, nesse retângulo vermelho, é a praça. Então, o artista ele está vendo isso da seguinte maneira, olha. Em frente à praça ficava a construção, né? Ficava as paredes. E Knossos tinha 2, 3, talvez até 4 andares. No segundo andar, no terceiro andar, você tinha varandas. E as pessoas, em dia de festa, elas ficavam penduradas ali na varanda, vendo o que estava acontecendo embaixo. O artista, ele está pintando a partir do ponto de vista de alguém que está na varanda. Então ele está olhando de cima para baixo para as pessoas na praça. O que nós estamos vendo aqui? Ó? Vou cortar a câmera para mim. Eu quero mostrar uma coisa. Agora você é o artista, tá? Então você está olhando para mim. Você é o artista. Essa daqui é a praça. Aqui estão as pessoas na praça. Tá? Esse daqui, ó, é a parede que está no fundo. Que está do lado oposto a você. Aqui estão as paredes laterais da praça. O que o artista fez? Para que nós possamos ver o que se passa também dos lados, o artista fez isso com a imagem, ó.
Ele abriu a imagem. Entenderam? Então, o que nós vemos aqui é exatamente isso, olha. Praça Central. Esse é o fundo. E esses são os lados. Eles são os lados da praça. Certo? Bom. Dia de evento. No centro da praça, um santuário. Esse santuário, se você comparar com aquela imagem da deusa de Akhirotiri, verá que ele também é uma estrutura tripartida, assim como aquela sobre a qual ficava a deusa. Esse santuário tem os bons e velhos chifres consagrados, típicos daquela cultura. E ele é todo decorado aqui com motivos geométricos, quadrados e quadriculados, esse tipo de coisa. As colunas, como era típico, também são pintadas. As colunas eram de madeira, mas elas eram pintadas. De resto, a gente percebe o quê? De novo, homens e mulheres separados. Mulheres retratadas com os seios à mostra. E existe um detalhezinho aqui que é uma delícia. É uma delícia. Eu tenho certeza que olhando para essa imagem vocês não perceberam. Eu vou dar uma pista. Olhem para essa mulher e olhem, por exemplo, para essa mulher. Vamos ver se vocês percebem alguma diferença. Olha. Vou até aproximar a imagem mais para vocês verem. Vocês percebem que quando o artista pinta uma mulher qualquer, ele tem que mostrar os seios dela. Então ele mostra isso com um ponto. Tá vendo? Um ponto. Agora, olha como ele desenhou essa daqui. Olha. Ele desenhou com os seios caídos. Cara, isso aqui é uma sacanagem, não é? Pô, o artista tá de sacanagem com essa moça aqui, pô. Será que ela imaginaria que 3.500 anos depois teriam uns tontos aqui dando aula e mostrando essa imagem? Mas é divertido, não é? Que o artista tenha tido a preocupação de mostrar que essa mulher era mais velha do que as outras, porque está com os seios caídos. Eu acho esse tipo de detalhe divertidíssimo. Na praça, eles faziam muitos eventos. O evento mais famoso, do afresco mais famoso da cultura minoica, era esse daqui. Que era um esporte que eles praticavam, que era o salto ao touro. Então você aí que mora no interior e que vai para rodeio e que vai para festa do peão e essas coisas todas, você acha que é só você que faz isso? Você acha que você foi o primeiro a querer brincar com o touro? Olha só. O jogo aqui é o seguinte. Vamos ver se você
Se você fosse um esportista, se você se daria bem aqui. O cidadão fica em frente ao touro, agarra nos chifres do touro. O impulso do touro, que o touro não vai gostar nada disso, evidentemente, e vai balançar a cabeça. Com esse impulso, você pularia por sobre o animal, cairia nas suas costas, tomaria mais um impulso e aterrissaria atrás dele, e de preferência de pé. E a gente não sabe, mas talvez até houvesse alguém lá, um jurado, por exemplo, colhendo uma nota para ver quem é que tinha caído melhor. Se você acha isso difícil de acreditar, não é o único, eu também acho, eu tenho que te dar duas informações adicionais. A primeira é que tudo indica que esses touros, eles eram preparados especificamente para esse evento, né? Que nem tem hoje nos rodeios, né? Mas uma segunda informação é que talvez eles dessem ao touro alguma substância que deixasse o animal um pouco mais tranquilo. A gente nunca vai ter certeza disso, mas enfim, a imagem é belíssima. Esse é sem dúvida o afresco mais famoso da cultura deles, né? 90% das pessoas que se referem a eles vão mostrar essa imagem. É uma imagem icônica da história. Além da praça central, os palácios cretenses tinham também uma outra praça onde eram realizados outros eventos. Era uma praça oriental, desculpe, ocidental, era uma praça a oeste, que era, no caso de Knossos, essa daqui, ó. Isso aqui também era uma praça e também era um local onde eles realizavam eventos. Os eventos que eram realizados aqui provavelmente tinham alguma coisa a ver com a fertilidade. Por quê? Porque esses círculos eram celeiros, uma espécie de celeiros, né? Eram locais onde eles guardavam parte da colheita. Então, pela proximidade, alguns supõem que essa praça poderia abrigar esse tipo de festival. Existe um afresco, que é este daqui, que nós sabemos que é um festival que era realizado naquela praça. E vocês me perguntam, como que vocês sabem, professor? E a minha resposta vai ser aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Vou pegar essa imagem e vou fazer isso. E aqui eu tenho uma imagem do Google Maps do Palácio de Knossos. Vamos aproximar a imagem. Praça Central. Aqui embaixo ficavam aqueles corredores que a gente estava vendo. Aqui estão aqueles estoques. E a praça lateral é essa daqui. Compare as duas imagens. Compare a imagem do Google Maps com a imagem da pintura. E agora me digam, me respondam, como é que você sabe que a pintura se refere a esse local? Isso aqui, minha gente,
Isso aqui é uma rua. Que rua? Essa daqui. Aqui. Aqui. Tá vendo? Então, esse ritual, esse ritual, ele acontecia na praça lateral. De novo, nós temos as mulheres separadas dos homens, fazendo aqui um movimento que não é exatamente uma dança. Ela é mais uma performance. Elas estão acenando ao público com movimentos controlados. Então elas não estão dançando livremente, elas estão performando, elas estão atuando. Então essa também era uma cerimônia religiosa. O triste é que, se você perceber bem, as mulheres, praticamente todas, né? Essa daqui tá de costas, ela tá saudando o público. Mas a maioria das mulheres estão acenando para alguma coisa que ficava aqui, ó. E que nós não sabemos o que é. Porque a imagem está quebrada, sumiu, ela se perdeu. Se perdeu para sempre. Saco, hein? Quer dizer, nós saberíamos muito mais se nós soubéssemos o que estava aqui. Mas nós não sabemos. Do ponto de vista da agricultura, nós podemos dizer que Dédalus encontrou soluções bastante sofisticadas para alguns dos problemas que ele encontrou decorrentes da construção de estruturas tão grandes como o palácio. Só um esclarecimento aqui. Quando eu falo Dédalus, vocês entendem que, na verdade, Dédalus aqui é um símbolo, né? Porque é um símbolo de uma tradição de arquitetura que foi compartilhada na civilização minoica. De uma espécie de escola de arquitetura, de tal maneira que você pega palácios que estão separados espacialmente, então Knossos de um lado, Paistos no sul, depois você tem Zakros lá na ponta da ilha, e esses palácios eles compartilham muitas características. Então o Dédalo aqui que eu estou usando, ele é um símbolo para uma tradição arquitetônica. Quer dizer, você tinha lá uma série de arquitetos em Creta que, embora estivessem em cidades diferentes, pensavam de maneira parecida. E encontraram soluções para alguns problemas, como esses, por exemplo. Veja só. Primeiro, o palácio ele era construído com uma técnica de alvenaria chamada ciliar, que basicamente consiste em você pegar pedras grandes, você dá uma polida nelas, dá uma ajeitada nelas, e você empilha uma sobre a outra. É isso. É claro que é mais complicado do que isso, né? Mas enfim, vocês estão entendendo. Um dos problemas que aparece aí é o seguinte: vocês vão perguntar, professor, uma construção de pedra maciça por dentro não fica muito quente? Não fica muito abafado? E não fica muito escuro? Ficaria. Se não fosse os tais poços de luz. Então o arquiteto de Knossos, ele pensou assim: você tem uma estrutura grande, e em algum ponto estratégico
você faz um buraco nessa estrutura, em algum ponto, por exemplo, que seja a conexão de vários corredores. Você faz uma abertura na estrutura para que entre por ali a luz e o ar e aquela estrutura fique mais arejada. E você pode, inclusive, harmonizar essa abertura com, por exemplo, varandas, jardins internos ou escadas, como as que estão sendo mostradas na imagem para vocês. Essa é uma característica que eu acho muito muito inovadora, né, na arquitetura deles. Eu gosto, é a parte que eu mais gosto dos palácios, são esses poços de luz que estão em todo lugar nos palácios para dar uma ventilação, uma arejada por dentro do palácio. Um outro problema que eles encontraram foi a questão da água e do esgoto. Não, então, especificamente, vai dar lá uma chuva no palácio, ele alagava? Provavelmente não. Por quê? Porque existia um sistema de drenagem da água e do esgoto em algumas partes dele, que era basicamente uma série de valas que passavam por baixo do chão e que levavam a água e o esgoto para algum outro ponto. Os palácios, quantos andares eles tinham? Eles tinham andares. A gente não sabe qual era a altura exata deles. Estima-se que era que era 3 ou mais andares, que tinha, por exemplo, Knossos. Phaistos tinha provavelmente 2 andares, mas Knossos tinha ali 3, em alguns pontos até 4 andares. Esses andares eram acessados por escadas que são incríveis, incríveis, incríveis. E que eu estou montando, provavelmente estou mostrando isso na edição. São escadas incríveis, lindas. E que estão articuladas com esses poços de luz. Uma dessas escadas leva a um local icônico do Palácio de Knossos, que é o Hall do Machado Duplo, ou Hall dos Machados Duplos. Então, com essa força nominal desse espaço, só pode ser bom, né? Eu vou deixar aqui a imagem do plano dessa parte específica do palácio. Então, aquela escada que eu mostrei na imagem para vocês era essa daqui, ó. Então, a pessoa estava na praça central, ela descia por essa escada, aqui já tinha um poço de luz, e aqui ela acessava o interior do compartimento aqui. Que lugar é esse, hein? Por muito tempo se acreditou, e até hoje ainda tem gente que acredita, que esse era o local onde vivia a rainha e o rei. Ou seja, que esse eram, digamos, os aposentos do rei e da rainha. E vocês podem ver até, nessa imagem que eu peguei da internet, que o cara colocou aqui, ó, Queen's Megaron. Por quê? Porque Megaron é uma palavra que se usa para designar, digamos, o gabinete do rei micênico. Micênico. Qual é o problema?
Bom, primeiro, para começo de conversa, os minoicos não tinham esse megaron. Não existia nenhuma estrutura como o megaron micênica nos palácios minoicos. O megaron era algo típico dos micênicos. Quando nós estudarmos a cidade de Micenas, nós vamos ver o que é o megaron. E não é isso aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Segundo, não existe de fato uma comprovação de que esse tipo de espaço era habitado pelo rei e pela rainha. Aonde que o rei e a rainha viviam? Não sabemos. A gente não sabe onde eles ficavam no palácio. Lembre-se que o palácio tinha 2, 3 andares. Obviamente, apenas o térreo sobreviveu. O resto caiu, né? Foi demolido. Desabou. Talvez o rei ficasse, eu até acho provável, que o rei ficasse no segundo ou no terceiro andar, ou em algum dos andares. A gente não sabe. Mas é pouquíssimo provável que esse espaço fosse o espaço de residência do rei. Então vocês percebem que existe todo esse debate intrigante a respeito de algumas estruturas que, na verdade, nós não sabemos para que existiam e que a gente fica tentando adivinhar. A estrutura mais icônica a esse respeito talvez seja essa daqui que nós estamos vendo na imagem. Isso daí se chamava bacia lustral. Então a gente vai lá em Knossos. Essa específica é do Palácio de Phaistos. Eu peguei para pôr aí porque foi a melhor que eu achei, a imagem mais clara que eu achei na internet. Mas a gente olha para coisas como essa, isso daí também tem em Knossos. E a gente pensa, né, que é isso aí, cara? Para que eles usavam isso aí? Então, o que é, né? Você está aqui no plano, no térreo, digamos assim, e eles construíram essas salinhas em que você descia por uma escada, descia mais um pouquinho e você parava nesse quadrado aqui, ó. O que é isso aí, né? Às vezes tinha uma coluna aqui, normalmente tinha uma coluna. Então, esse tipo de estrutura, ele foi encontrado em Knossos também. Então, a gente encontrou uma ao norte, a gente encontrou uma no Salão dos Machados Duplos, a gente encontrou uma no Salão do Trono, que nós já vamos conversar daqui a pouco, e a gente tentou analisar o espaço em volta para tentar encontrar uma solução e uma resposta. Então, vamos às hipóteses. Primeiro, supostamente, esse tipo de sala estava aonde as pessoas residiam nos palácios. Então, os palácios tinham a sua oficina, tinha estoque, tinha isso, tinha aquilo, e tinha um lugar onde as pessoas viviam. Os moradores do palácio viviam. Supostamente, tá? E próximo a esses locais estavam essas salas. Depois, nessas salas foram encontrados potes com óleo e azeite perfumado.
Depois, alguns dizem, alguns disseram que essas salas seriam mais privadas, seriam ambientes assim, digamos, mais escondidos do olhar dos, enfim, dos estranhos ali, das pessoas que estavam passando. Seriam banheiros? Será que isso seria um banheiro? Quer dizer, tava lá o Minoico, força da natureza o encontrava, e aí ele corria, descia aqui, se agachava aqui no cantinho. Será que era isso que acontecia? Vamos aos problemas dessa hipótese. Você vê, o simples fato da gente chamar isso aí de bacia lustral já remete ao fato de que isso foi considerado um banheiro por alguns estudiosos. Então esses caras chamaram isso de bacia lustral, porque achavam que era um banheiro. Mas vamos aos problemas. Primeiro, aqueles locais onde as pessoas viviam dentro do palácio, eles nunca foram comprovados. Como eu expliquei para vocês a respeito dos... eu já tirei aqui da imagem. Como eu expliquei para vocês a respeito do salão dos machados duplos, pensaram que eram os aposentos do rei e tinha uma bacia lustral ali. Então os caras disseram lá, que aí é o banheiro do rei ou da rainha. Qual é o caso? O caso é que nós não sabemos se eram aposentos do rei. E provavelmente não eram. Então você está dizendo que isso é um banheiro porque era o banheiro do rei, mas você não sabe se o rei vive ali mesmo. Segundo problema. De fato, não existe privacidade nenhuma nesses espaços. Por exemplo, essa bacia lustral. Essa bacia lustral é de Knossos. Ela ficava na sala do trono. Tá vendo essa parte aqui de cima? Ela é aberta. Então você tem aqui em cima, a imagem não mostra, mas você tem aqui em cima, dá para você perceber pela iluminação. Dá para você perceber que a luz está entrando de cima para baixo, não dá? Então, por quê? Porque você tem umas janelas aqui. A outra que eu vou mostrar na imagem da edição é pior ainda, porque ela fica no meio do palácio. Então, que privacidade é essa? Outra coisa, o palácio tinha sistemas de drenagem de esgoto. Bom, pois bem, não existem sistemas de drenagem de esgoto nessas salas. E aí? Quer dizer, fizeram drenagem de esgoto e esqueceram do banheiro? Mais ainda, nessas salas foram encontrados, além do vaso de azeite perfumado, eles encontraram mesas de oferenda, adagas, copos, vasos de libação. Eu te pergunto, quem é que vai pro banheiro com uma porra de uma adaga? Ou com uma mesa de oferenda? Imagina isso. Ou seja, não eram banheiros. Não eram banheiros, para tristeza geral da nação. Mas assim, a gente continua chamando de bacia lustral, porque por tanto tempo consideraram isso banheiros, que agora o nome pegou, e mesmo que apareça algum gênio aí falando que não era e propondo outro nome, como o nome já pegou, ninguém mais memoriza os outros nomes. Então fica bacia lustral.
mas não eram banheiros. Então o que eram? Vamos ver. Essas estruturas, elas estavam normalmente integradas a um outro traço arquitetônico típico chamado salas pilastra-porta. Isso foi a tradução mais fidedigna que eu encontrei. Sala pilastra-porta. Que são salas em que, ao invés de você ter uma porta só, a parede ela é intercalada com uma série de vãos. Vocês vão estar vendo a imagem aí que fala mais do que 1000 palavras. Esses vãos, provavelmente eles eram fechados ou com uma porta, ou talvez até com panos. De maneira que o ambiente ficava um pouco arejado, mas que em relação à iluminação você tinha uma meia luz naquele ambiente. A luz não entrava completamente, ficava meio que um breu. Agora vem. Senta aí porque essa é boa. Existe uma relação simbólica entre a bacia lustral e as salas pilastra-porta. Para você chegar numa bacia lustral, você precisa passar antes por uma sala pilastra-porta. Vou te mostrar isso. Esse é o plano de uma sala que nós vamos analisar daqui a pouco, a sala do trono. Essa é a bacia lustral. Como é que você chega aqui? Você entra por aqui. A imagem que eu deixei na tela é justamente a imagem de fora. Então você entra pela sala, essa anticâmara. Então quando você está nessa sala, você está num ambiente de meia luz. E depois você chega na bacia lustral. Então olha o que está acontecendo aqui. A antecâmara, ela era a passagem simbólica entre o mundo, digamos, dos homens, vamos colocar assim, o mundo profano e o mundo divino. As bacias lustrais eram santuários. Mas para você acessar uma bacia lustral, você precisava passar por uma espécie de câmara de descompressão. Como se você precisasse passar por um ambiente que serviria como uma ponte entre o mundo e os deuses. Então, qual era a experiência que o minoico teria ao frequentar uma bacia lustral? Ele estava aqui do lado de fora, tomando sol. Aí ele entrava.
chegava num ambiente de meia luz, aquele breu, aquela escuridão, silêncio. Possivelmente ele fazia algum tipo de ritual ali na antecâmara para autorizá-lo a chegar na bacia lustral. Quando ele chegava na bacia lustral, essa bacia era aberta, então recebia luz. Então essa pessoa tinha um choque dramático. Ele saía do mundo de luz para o mundo de escuridão e depois para o mundo de luz de novo. Mas não a mesma luz de fora. A luz do espaço sagrado. Portanto, existe uma relação simbólica entre a bacia lustral e as salas pilastra-porta. Essas salas permitem esse efeito dramático na cabeça dos fiéis, de tal forma que ele sinta que ele passou do nosso mundo para o mundo sagrado na bacia lustral. E é exatamente por isso que a sala do trono também ficava após a antecâmara. A antecâmara. Vamos ver. Essa é a sala do trono. As pessoas que olharam isso automaticamente disseram: esse sim é o gabinete do rei. Se o rol dos machados duplos não é, esse é. Será? É uma sala cercada por griffins, animais que protegem a divindade. 2 deles estão cercando o trono. E 2 deles estão cercando essa porta, que é uma porta interna. Vejam só. Aqui está o trono e essa é a porta que nós estamos vendo. Aquela foto foi tirada aqui e está olhando para essa direção. Então essa porta é uma porta interna. E os griffins estão aqui e aqui. No centro está um espaço. E aí eu faço a pergunta: aqui ficaria o bom e velho fogo sagrado das culturas antigas? O fogo onde se sacrificava? Quem sabe? No mesmo ambiente, a bacia lustral. Então, vamos lá. Isso aqui está muito pequeno para ser o gabinete de um rei. Quer dizer, num ambiente tão gigantesco como o Palácio de Knossos, o arquiteto construiu um gabinete desse tamanho para o rei? Vamos a mais algumas informações. Olhando para o plano, a gente vê que tem uma outra entrada aqui, ó. Existe uma entrada lateral. Uma entrada que era exclusiva
dos funcionários do palácio. Especificamente, era exclusiva da sacerdotisa. Nesse espaço aqui, ele está dizendo aqui, Inner Sanctuary, foram encontrados objetos de maquiagem, indicando que alguém aqui se maquiava e se aprontava para alguma coisa. A sala do trono, minha gente, era também parte do santuário integrada à bacia lustral. Então, todo esse espaço aqui era um santuário onde acontecia uma cerimônia muito especial na vida minoica, que era a personificação da deusa. Então, a coisa funcionava assim. Os fiéis, os interessados, entravam e ficavam na antecâmara. Nossa, tá difícil de falar essa palavra, hein? Eles ficavam na antecâmara. Eles ficavam sentados nesses bancos aqui, ó. Naquele ambiente de meia luz, esperando, meditando, pensando ali no que iria acontecer. Do outro lado, uma sacerdotisa entrava pela porta lateral. Essas salas aqui eram estoques onde se guardavam objetos de culto. Essa última sala era uma cozinha onde eles preparavam os alimentos que seriam servidos no ritual. A sacerdotisa entrava nesse santuário. Aqui tá fechado, mas isso aqui tem uma passagem, tá, gente? O desenho aqui tá incorreto, isso aqui tem uma passagem. Então a sacerdotisa ela entrava aqui por trás. Quando ela chegava nesse santuário interno, que está depois daquela porta, aqui ela se preparava. Aqui ela realizava rituais para que ela recebesse a divindade. Ela se pintava, ela se decorava, ela se vestia. Tudo para parecer, para emular a deusa, para receber a deusa. E então ela saía. Na hora devida, ela saía por essa porta, sentava-se no trono como se fosse a deusa, recebia os fiéis que vinham da antecâmara e ou ela ou os fiéis realizavam cerimônias na bacia lustral. A cerimônia acontecia aqui e provavelmente oferendas eram deixadas na bacia lustral. Então o que acontecia nesse espaço? Esse espaço não era o gabinete do rei. Esse espaço era onde essas cerimônias minoicas de personificação da deusa ocorriam. A mulher, a sacerdote,
que certamente era uma sacerdote, uma sacerdotisa, certamente era uma sacerdotisa da elite, uma sortuda das famílias da elite cretense. Uma delas era escolhida para personificar a deusa. Então você pode imaginar o seguinte: imagine a seguinte cena. Uma moça de, sei lá, seus 18, 20 anos, da elite minoica, chegando em casa contente para contar para o seu pai, orgulhosa, que foi escolhida para representar a deusa no palácio. Ela saía por essa porta incorporada e recebia aqui os fiéis. Era isso que acontecia aqui. Não era um machão que sentava aqui. Era uma grande sacerdote que personificava a deusa. Tudo isso mostra que essa cerimônia, pelo seu caráter mais individual, né, mais restrito, não era uma cerimônia que acontecia ao ar livre, era uma cerimônia mais íntima, a indicar que talvez o que acontecesse aqui fosse algum rito de passagem, algum, digamos, ritual de iniciação para membros da elite. Eu gostaria muito de ser transportado para o ano 1600 para que eu pudesse assistir uma cena dessa. Infelizmente só em sonhos, não é? É isso. Então com isso, meu povo, nós encerramos não só a nossa aula, mas encerramos a nossa abordagem sobre os minoicos. Nós falamos tudo o que nós precisávamos falar sobre essa civilização. E agora é com você. Agora cabe a você prosseguir nos seus estudos se você tiver interesse em conhecê-los mais. Na próxima aula, nós provavelmente, na próxima aula nós daremos seguimento ao curso e falaremos a respeito dos micênicos. Ok? Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê numa próxima. A gente se vê na próxima aula. Até lá!